Então, pessoal, a gente tem o primeiro ponto crítico, que é logo após a aula, tá? Quais são os outros pontos críticos do Ehrmann-Ebbinghaus, enfim, que você tem que fazer as revisões? Seria um dia após, tá? Não se sabe como, ainda tem discussões científicas de como o sono afeta a nossa capacidade, as nossas memórias. Uns dizem que ele tem uma poda, que ele corta, e outros dizem que é no sono que se consolida as novas memórias, enfim, que estão sendo formadas. A gente sabe que o sono afeta muito, tá? Que é o primeiro dia pós-exposição a essas informações novas é muito importante, tá? Que nem eu falei, tem uma discussão científica de se é podando ou se é fortalecendo, tá? Mas em termos de Ebbinghaus, de quando a gente tem que fazer a revisão, a gente sabe que o segundo ponto de grande esquecimento, que a gente também esquece aproximadamente 50%, tá? Das informações que a gente recebeu, é logo após o primeiro dia, tá? O terceiro ponto são 7 dias após. Por isso que se chama revisões sistemáticas ou revisões específicas, porque tem períodos, tá? Ou seja, 7 dias após a exposição, você também está tendo um decaimento, então é a hora que tem que fazer a revisão para acender todas aquelas lâmpadas de novo. Perfeito? E o outro seria 30 dias. Perfeito? Fazendo esses 4 daqui, você alcançaria o asfalto, que nem foi dito, né? Você transformaria uma coisa que faria uma mudança estrutural nos seus neurônios, né? Ou nas suas sinapses nervosas, tá? Perfeito? E não só funcional. Você transformaria num asfalto, vamos dizer assim. Você passaria para a memória de longo prazo. E essa dura mais tempo, é mais difícil de esquecer. Você consegue evocar de maneira mais fácil, tá? Então isso daqui seria Ehrmann-Ebbinghaus. Só que no Ehrmann-Ebbinghaus a gente vai só até aqui, tá? E eu vou explicar por quê. E aí vem o que na internet você vai ler em artigos, enfim, vai mandar você fazer essas revisões. Alguns vão mandar até você fazer aqui 90 dias, tá? Ou seja, você vai se inchar de revisões e não vai ter tempo de fazer mais nada, você só vai ficar revisando. Uma revisão vai se acumulando em cima da outra, enfim, vai ficando tudo confuso. Eu vou explicar o porquê a gente vai chegar só até aqui. Por quê? Porque os conteúdos que a gente estuda, muitas vezes, eles são constitutivos, ou seja, como degraus. Uma coisa complementa a outra, perfeito? Toda semana você estuda uma coisa. Vou dar um exemplo que você está num cursinho, você estuda física. Você tem uma aula por semana de física, na outra aula você não vai aprender uma coisa inteiramente nova. Você vai aprender uma continuação daquilo ali, ou seja, é interrelacionado, é relacionado. Então, essa revisão de 30 dias aqui, a gente vai utilizar para o que eu chamo de incorporação. Perfeito? Incorporação. Em termos das nossas revisões normais aqui, a gente vai ficar só nos 7 dias aqui, tá? Perfeito? E como a gente vai fazer isso? Tá claro? Tá claro? Como a gente vai fazer isso, tá? Você vai pegar uma agenda, tá? Uma agenda. A melhor maneira é com agenda, tá? Deixa eu apagar aqui só, para eu pôr aqui desse lado. A melhor maneira é com agenda. Tem gente que fala, eu organizo minhas revisões com aplicativos, enfim. Você pode até desenvolver o seu método para fazer com aplicativos, mas eu vou explicar com agenda porque é o que eu faço e eu sei que funciona, tá? Então, lembra que essas revisões não é só uma questão técnica, é também uma questão neurofisiológica. Você tem que transformar, né? Você tem que ter uma modificação funcional das suas sinapses nervosas para uma modificação estrutural, longo prazo, tá? Então, como é que é? Você vai pegar uma agenda. Enfim, hoje é dia 20, vamos supor, é dia 20 aqui na minha agenda, tá? Eu estudei física, tá? Daí eu coloco no dia 21 da minha agenda, 21, eu coloco o número 1. Aqui eu já fiz minha recapitulação mental, tá? Eu já fiz aquela primeira que tem que fazer. Daí no dia 21, eu coloco o meu número 1. E aqui eu coloco física e o assunto que eu estudei. Daí você vai acordar no outro dia, você vai ter o seu momento de revisões, né? E você vai pegar e vai fazer a revisão de física que você precisa fazer. Né? Você vai abrir sua agenda, você vai todo dia conferir a sua agenda. É preciso que siga esses critérios, esses passos. Daí você concluiu aproximadamente 5 minutos, a aula foi de 60 minutos de física, então 6 minutos ali você colocou no cronômetro, fez a sua
revisão, tá? Sua recapitulação, do mesmo modo, tá? Como a recapitulação mental. Ou seja, você vai trazer os gatilhos, pegar os gatilhos e contar para você mesmo, né, a narrativa, se autoexplicar como se fosse para uma criança de 12 anos, perfeito? Tá? E daí você vai testar as lacunas, você vai olhar na sua folha o que você lembrou, o que você esqueceu, aonde não está muito bem a conexão, aonde falhou, aonde você não conseguiu lembrar, aonde faltou a associação, o que você não tem mais clareza, e sim a sensação de clareza, tá? Isso nós chamamos de revisão material, tá? Material. A revisão mental é você mentalmente se explicar. A revisão material é você conferir no seu material o que tem ali e ver os pontos que você falhou, né? E melhorar, ou seja, melhorar, criar novas associações, né? Criar associações mais fortes para melhorar aquilo ou retornar, né? Naquilo que você não tem clareza, não entendeu. Perfeito? Tá? Então a gente está aqui. Isso no primeiro dia. Lá depois, 7 dias depois, no dia 27, você vai ter 2 física. Só que, ó, concluiu essa revisão, você marca uma bolinha aqui, tá? Esse é o seu controle. Daí, no que você marcou a sua bolinha, você coloca lá para o 7º dia de lá, ó. 20, 27. Perfeito? 7 dias após a exposição da captação das informações. Perfeito? Mesma coisa você vai fazer. Mesma coisa, exatamente o mesmo processo, tá? E daí você concluiu, marca a bolinha aqui. E no mesmo dia vai ter uns que é aqui português, enfim. Vai ter outras coisas que você vai revisar. Vai ter 3, 4, 5 coisas aqui que você vai revisar. Perfeito? Por que a gente encerra aqui no 7º dia? Como eu falei, o conteúdo ele é contínuo. Então, a tendência é que você faça essa revisão no 7º dia aqui antes de você ir estudar a continuidade do conteúdo. Porque vai estar tudo fresquinho na sua mente. Vai estar tudo fresco, né? E você vai ter a base para conseguir, e daí a gente volta no posicionamento mental de entendimento, para conseguir montar o contexto, a estrutura e a lógica. Ou seja, você está dando ferramentas para ser mais fácil para que você consiga fazer as associações, para que você tenha, digamos assim, uma espiral do sucesso na memorização. Né? Ligar informações umas às outras. E quanto mais as informações são ligadas umas às outras, mais difícil é que elas sejam esquecidas. Mais fácil é acessar. É como se o caminho lá na mata, né, digamos assim, tivesse vários caminhos, tá? E quando você esquece é muito mais fácil você ir até a metade e refazer aquele caminho, do que fazer tudo de novo. Compreendido? Tá? Então é isso que você tem que fazer. Em termos da agenda, primeira no dia, logo após, segunda um dia após, você anota na sua agenda, uma agenda normal, gente. Aqui, ó, 1, faz o controle, e a segunda, que vai ser a sua última, 2, marca. E daí, como você vai continuar no conteúdo, aquele conteúdo daqui já vai pegar no próximo conteúdo, tá? Já vai pegar no próximo conteúdo. Se eventualmente é uma coisa única, que não tem continuidade nenhuma, daí sim você vai e marca lá 30 dias após, ou seja, lá no dia 20 do outro mês, né, o número 3 da revisão, que é para você fazer. E daí você faz essa revisão, número 3. Perfeito? Isso são as revisões. Eu vou fazer uma recapitulação na próxima aula aqui.